alunos do primeiro ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo das aulas anteriores. Vocês lembram das aulas anteriores que a gente começou a estudar o céu, a diferença do dia, da noite, a noção do tempo? Pois é, hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. Só que hoje a gente vai ver os astros celestes, vamos compreender melhor o Sol e a Lua, tá bom? Vamos lá? Então já separa logo o material, como toda aula. Pega o livro de ciências do primeiro ano, quem tem o livro pega, tá certo? Deixa aí do ladinho, caderno, lápis e borracha, porque no finalzinho da aula, como sempre, a gente vai responder uma atividade. Ah, professora, não tem o livro, o que é que você vai fazer? Vai pegar o caderno para copiar, mas como eu sei que tem uns alunos que copiam bem devagarzinho, o que é que você vai fazer? Pede o celular do papai ou da mamãe. Tira uma foto na hora que eu estiver respondendo a atividade e depois, mais calmo, mais tranquilo, você vai responder, tá certo? Copiar no caderno ou responder no livro. Combinado? Ótimo. Então vamos lá. A habilidade de hoje, aí professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 8, que diz o seguinte: observar o céu em diferentes períodos do dia, identificando seus astros, principalmente o Sol e a Lua, tá certo? Então o intuito da aula de hoje é a gente compreender quando é que o Sol vai estar presente no céu e quando a Lua vai estar presente no céu, tá bom? Então vamos lá. Antes da aula, como sempre, eu trago a leitura, o momento de leitura, e a leitura sempre é relacionada à nossa aula. Hoje a gente vai ler o livro A Noite e o Dia, de Eunice Braido, tá certo? O texto e as ilustrações é do Martinez, tá certo? A editora Vira Vira. Então vamos lá. De maiô e de óculos escuro, o planeta Terra toma sol. Para alumiar o corpo todo, vai virando sem parar. Gira o corpo como peão, para o sol iluminar o Japão. Torna a girar, feito bailarina, para o sol bater na China. O que ilumina o céu desses povos agora são os raios da linda lua. A terra continua a sua dança para o Japão adormecer. Já chegou a vez do brasileiro amanhecer. Noite e dia, um depois do outro, sempre vai acontecer. Se dia é o sol, de noite é a lua, no céu sempre vão aparecer. Então, viram aí a historinha? Como ela fala do dia e da noite, o que é que vai ter durante o dia, o que é que vai ter durante a noite. Fala também um pouquinho do que a gente viu na aula passada, das atividades diárias, quais são as atividades mais comuns do dia e as mais comuns da noite, certo? Então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui, quero que vocês observem essas duas imagens. Tá mostrando a imagem de cima e embaixo. Olha aí, o que é que vocês estão observando? Qual é a imagem, qual dessas duas representa o período do dia, o período diurno? Qual é? É a de cima ou a de baixo? A de cima, né? Como é que a gente pode perceber que essa imagem é a do dia? Porque, ó, bem aqui na janela está mostrando quem? O Sol. O Sol, a gente viu que o Sol sempre aparece no período do dia. Como você concluiu isso? Através da observação da imagem. Eu olhei pela janela da imagem e vi que aqui tem o Sol, e na de baixo a gente vai ter o quê? As estrelas e a Lua, certinho? Então, manhã, tarde e noite. A gente já viu isso aí, vamos só relembrar. Na parte da manhã, o Sol começa a aparecer no céu, tá certo? Assim que o Sol surge no céu, a gente diz que o dia está amanhecendo, está começando. E o céu vai ficando claro cada vez mais. Quanto mais o Sol aparece, mais o dia vai ficar claro. No meio do dia, o Sol está mais alto no céu, está bem no meio, como se estivesse bem em cima das nossas cabeças. E em dias com poucas nuvens, o céu é bem azul.
À noite, o céu tem outros tons, tem outras cores, que são cores mais escuras, chegando a ser preto. E o sol não está presente no céu. Tá certo? Amanhecer. Quando o sol surge no céu, dizemos que está amanhecendo. A posição do sol no céu vai mudando ao longo do dia. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui, que é a imagenzinha que tem até no livro de vocês. Então aqui, ó, tá mostrando, ó, o céu, né, o meninozinho em vários períodos do dia, às 19 horas, às 12 horas e às 6h30 da manhã. Então vejo, de acordo com o horário, como a posição do sol no céu vai mudando. De manhãzinha, bem cedinho, o sol está o quê? Aparecendo no céu, ou seja, está amanhecendo. As horas vão passando, o sol vai andando no céu, vamos dizer assim, até chegar bem no meio, que é mais ou menos às 12 horas, meio-dia, né? E depois disso ele começa a descer novamente, que aqui seria o período da tarde, até ele sumir, tá certo? Na linha do horizonte, que aqui seria o momento do anoitecer, quando o sol some do céu e quem vai substituí-lo é um outro astro que a gente vai já conhecer. O Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Então, o Sol é uma estrela. Não tem as estrelas que a gente vê durante a noite, como essas aqui ó, que está mostrando? Pois é, o Sol é semelhante a elas. Só que as estrelas da noite estão muito, muito, muito longe. Já o Sol está bem próximo da Terra. Então, a gente consegue ver ele maior, ele ilumina mais o nosso planeta, tá certo? É a luz do Sol que deixa o dia claro. Como o Sol está próximo, ele vai iluminar mais o céu. Por isso que quando ele está presente no céu, ele vai deixar o que? O ambiente claro, iluminado, como a gente pode ver aí, ó, nesse videozinho. Quando o Sol está no céu, fica claro, a gente consegue ver as coisas com mais nitidez. Já à noite, quem vai estar presente vai ser o outro astro e ele não tem tanta luz assim para iluminar tão bem como o Sol. O Sol, ele fornece luz e calor, que são necessários para a vida. Então, sem a luz do Sol, a gente não ia poder ter as plantas, a gente não ia poder ter oxigênio, que é o que a gente respira, a gente não ia ter o calor que deixa o ambiente mais quentinho e propicia a vida na Terra. Então, veja como é tão importante a presença do Sol no céu, porque sem ele não poderia ter vida no nosso planeta. Mesmo ele sendo algumas vezes muito quentinho, a gente passando mal depois que pega uma tarde bem ensolarada. O que tem no dia? Ao observar o céu diurno, podemos ver as nuvens, o Sol, que é o principal astro celeste do dia, que é o principal astro celeste do dia, como vem dizendo. Então aqui essa imagem a gente já até estudou ela na aula passada, né? Quando o Sol está presente, a gente consegue ver as cores, as flores abrem e exalam os seus cheiros, os sons são diferentes, a gente vai ter mais pessoas na rua, a gente vai ter mais automóveis na rua, então vai ter mais barulho. Então vejo que durante o período diurno a gente tem características próprias, com as flores abrindo, os insetos nas flores, as pessoas andando. Anoitecer. Quando o sol está se pondo na linha do horizonte, dizemos que está anoitecendo. Então a gente viu que tem um amanhecer, que é quando o sol está surgindo, aparecendo no céu. Ele vai andando pelo céu até chegar ao ponto mais alto, que seria mais ou menos ao meio-dia, e começa a descer. No momento que ele desce e encosta na linha do horizonte, que é como se fosse a linha que junta o céu com a terra, a gente diz que esse período é o anoitecer, é quando o sol está se pondo. E depois que o sol se põe, quem vai tomar o lugar dele no céu vai ser quem? A lua. Então a lua geralmente é vista
no céu à noite. Ela pode ser vista também durante o dia, às vezes. Então, tem períodos que a lua ela vai estar cheia, como a gente chama, né? E às vezes dá para a gente enxergar ela até durante o dia, mas bem clarinha, bem branquinha, que a gente quase não enxerga direitinho. A lua não produz luz. O que vemos no céu é a metade da lua que é iluminada pelo sol. Então a gente viu, né, que o sol ele produz calor, ele produz luz, ilumina o ambiente. Já a lua, que é o astro noturno, ela não produz luz e nem calor. Ela vai ser iluminada pelo sol. E quando ela está toda iluminada pelo sol, como agora, ó, vai ser a lua cheia. Aí a gente tem os outros períodos do mês que a lua vai mudando a sua forma, que é de acordo com a iluminação que ela recebe do sol, tá bom? Essa porção iluminada varia ao longo do mês. Então, tem períodos, ó, que eu tenho a lua totalmente iluminada pelo sol, que é o que a gente chama de lua cheia. Mas tem períodos que ela vai estar iluminada, ó, só uma parte, que é a lua crescente ou a lua minguante. E tem períodos que ela fica toda apagadinha, a gente quase não enxerga ela à noite, que é a lua nova. Então, essa imagem do livro de vocês também, vem falando. A metade da lua que vemos da Terra está toda iluminada. A metade da lua que vemos da Terra está diminuindo. E a metade da lua que vemos da Terra está aumentando. Então, aqui seria o período da lua cheia, da lua minguante e da lua crescente, tá bom? O que tem à noite? O céu noturno, ele é escuro, como a gente já viu. Como não tem o sol para iluminar e a lua não produz luz, o céu à noite ele é escuro, sem iluminação. Em noites de céu com poucas nuvens, é comum vermos a lua e muitas estrelas, que são os astros celestes da noite. Então, toda noite, quando a gente olha para o céu, à noite a gente vai ver a lua e as estrelas. O principal astro celeste noturno é a lua. E como a gente já estudou essa imagem, né, mostra o ambiente durante a noite. Então, o ambiente à noite, ele é mais quieto, mais calmo. As flores estão fechadas, já não estão abertas. Temos poucos insetos, poucas pessoas na rua, poucos automóveis também. E dessa forma eu tenho a diminuição do barulho. Então, o período da noite geralmente é mais silencioso. Certinho? Então, a gente viu o principal astro do dia, que é o Sol, o principal astro da noite, que é a Lua, e vimos as diferenças entre eles. Agora nós vamos responder uma atividade, como eu falei para vocês, que é a atividade do livro de vocês. Lembra lá no início que eu pedi para vocês pegarem o material? Pois vamos utilizar agora. Então, quem tem o livro vai abrir o livro na página 14. Pede aí ajuda para o pai, para a mãe, para quem está aí ajudando vocês, e abra o livro na página 14, que a gente vai responder a atividade dela. Quando você abrir o livro aí na página 14, você vai ver essa imagem aí, tá certo? Quem não tem, o que é que vai fazer? Quem não tem o livro para fazer a atividade ou corrigir, tira uma fotinha e depois copia no caderno. Vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte, da página 14, ó. Observe a imagem e responda. Que cores você associa ao anoitecer? Então, essa imagem está aí para vocês. Quais são as cores que eu estou vendo aí no céu que a gente vai associar com o anoitecer, com o finalzinho do dia e início da noite? Quais são as cores que eu tenho aí no céu? Eu tenho um amarelo bem forte, né, aqui, ó, e um alaranjado. Então, o sol, ele fica nesse tom mais alaranjado e não amarelo clarinho, como no início do dia. Então, as cores que a gente vai associar, ó, vamos ver a resposta. Ao anoitecer, o céu fica alaranjado, cada vez mais escuro até chegar à noite. Então, quando o sol está se pondo, eu vou ter o quê? A diminuição da luz, porque quem ilumina o céu não é o sol. Então, se o sol está sumindo, está descendo, desaparecendo, a luz que ele emite também vai diminuindo. Dessa forma, ao entardecer, ao anoitecer, a gente vai ter esse tom alaranjado no céu.
certinho? Vou dar um minutinho para vocês copiarem ou tirar uma fotinha aí da resposta. Vamos lá, deu tempo, tirar a foto. Para quem copia rapidinho, já copiou que a cor que fica o céu ao anoitecer é o alaranjado. Então, vamos para a próxima. A próxima questão, a segunda questão dessa mesma página 14, diz o seguinte, ó. Complete o texto com as palavras noite e dia. Então, a gente vai ler aqui e tem 2 espaços em branco. Nesses espaços, a gente vai ter que completar com a palavra noite e a palavra dia, a que mais se adequar, tá bom? Vamos lá. Antes de anoitecer é quando não há mais a presença do sol no céu é. Então, vamos lá, por partes. A primeira parte aqui fala, antes do anoitecer é o que, gente? Antes de ficar à noite, vai ser o quê? Dia, né? Então, a gente vai completar o primeiro espaço com a palavra dia. E quando não há mais a presença do sol no céu? Então, quando o sol se põe, quando ele some, quem é que vai assumir o posto de astro celeste no céu? A lua. E quando a gente tem a lua presente, a gente vai ter o período da noite. Muito bem, então vamos completar aqui, ó, a frase. Então, antes do anoitecer é dia, antes de ficar à noite, fica de dia, e quando não há mais a presença do sol no céu, é noite, certinho? Então, o primeiro espaço a gente completa com dia e o segundo espaço a gente completa com noite. Também vou dar aí, ó, 30 segundinhos para vocês copiarem ou tirarem a fotinha da atividade. Copiaram, deu tempo, tirar a foto, quem não tem um livro para responder no livro, ótimo, vamos para a próxima questão. Ainda na mesma página 14, tem a terceira questão que diz o seguinte, ó, depois que o sol se põe, que recursos nos permitem enxergar os objetos? Circule-os. Então, a gente viu que durante o dia, quem vai iluminar o dia é o sol, porque o sol ele produz luz, então ele ilumina o nosso dia, deixa o nosso dia claro. Já à noite, quem é que vai assumir o posto no céu? A lua. A lua produz luz, gente? Não, né? A gente viu que a lua não produz luz, também não produz calor. Quem produz isso é o sol. Se a lua não produz luz, o que é que a gente vai ter? Um ambiente mais escuro. Só que nós, seres humanos, nos adaptamos, né, ao meio em que vivemos. Então, a gente criou recursos para poder iluminar a noite. Aí na imagem tem vários recursos que a gente utiliza. O que é que a gente vai fazer agora? Identificar e circular. Vamos lá. Então, qual é o principal objeto que a gente utiliza para iluminar as noites, durante o período da noite? São as lâmpadas, né? Então, vamos ver onde tem lâmpadas, ó. A primeira lâmpada aqui, ó, circulada, é a lâmpada do poste. Ela vai fazer a iluminação das ruas, das calçadas e avenidas, tá certo? Então, vocês vão, ó, circular a luz que tem aqui nesse poste, certinho? Vamos ver o outro tipo de luz que nós vamos ter aqui, ó.
A luz que tem, a lâmpada que tem na lanterna. Quando a gente vai andar à noite em algum ambiente que está escuro, a gente pode levar uma lanterna para iluminar o caminho, né? Então, a lanterna também é um recurso que nós usamos para iluminar as noites. E outros que nós vamos ter, ó, nas nossas casas. Em casa a gente vai ter as lâmpadas também, né? Para iluminar dentro da nossa casa. Então, circulei essa lâmpada, ó, que está o homem lendo, aqui o abajur que o menino está estudando e a lâmpada que a menina também está estudando no computador, tá certo? Então, as lâmpadas, elas produzem luz que vai iluminar as nossas noites, para auxiliar a gente a fazer nossas atividades noturnas também. Acabou os recursos que iluminam? Não, né? Nós temos ainda, ó, a lua. Professora, você disse que a lua não produz luz. Ela realmente não produz, mas ela é iluminada pelo sol, por isso que a gente consegue enxergar ela. E essa luz do sol que ilumina ela é refletida de volta para a Terra. Por isso que quando a gente tem uma lua cheia, mesmo em um ambiente sem lâmpadas, a gente consegue enxergar alguma coisa, porque ela clareia um pouquinho a escuridão noturna, porque ela vai refletir, vai pegar essa luz que o sol está iluminando ela e passar para a Terra, certinho? Então aqui nós temos todos os recursos que tem nessa imagem que auxilia na iluminação noturna. A lua, o poste, a lanterna e as lâmpadas que a gente tem dentro de casa, certinho? Vou dar também 30 segundinhos para vocês circularem ou tirar a foto da resposta. Vamos lá, deu tempo. Rapidinho, né? Que é só circular, nem precisa escrever. Então, rapidinho vocês conseguem responder aí. Então, vamos lá para a próxima. Agora nós vamos, gente, para a página 19. Na página 19 do livro, a gente respondeu algumas questões na aula passada e ficou faltando algumas para essa aula e a gente vai responder agora. Então, passa aí, a gente estava na página 14. Passa a 15, a 16, a 17, a 18, vai chegar na página 19. Na página 19, vocês vão ver essa imagem e a gente vai responder, ó, terceira questão, que ficou faltando a gente responder, mas quem já tem respondido, faltou corrigir. Então, vamos lá. A terceira questão diz o seguinte, ó, marque com o X as características do Sol. A gente estudou, né, na aula de hoje, as características do Sol. Então, vamos responder agora. A primeira aqui, ó, que vem dizendo, a gente vai dizer se é verdadeira ou falso. Se for verdadeira, a gente marca um X. Se não for uma característica do Sol, se for falsa, a gente não marca. O Sol é uma estrela? O que é que vocês acham? É uma estrela? É, né? Eu falei para vocês que o Sol é uma estrela, só que ele está muito próximo da Terra, por isso que ele ilumina tanto assim o nosso planeta. Então, a gente vai marcar um X, ó, na primeira frase que diz que o Sol é uma estrela. Está correto, é uma característica do Sol. A segunda frase diz o seguinte, o Sol, ele fornece luz e calor? O que é que vocês acham? Fornece? Fornece, né? A gente viu que o Sol é o principal astro que ilumina o nosso planeta. Por isso que quando ele está presente no céu, a gente chama de período diurno, do dia. E ele também fornece calor. E essas duas características é muito importante, a luz e o calor, pois são elas que vão provocar o surgimento de vida no nosso planeta. É por isso que nós temos as plantas e os animais, que são os seres vivos do nosso planeta. Então, vamos marcar um X também na segunda frase. Marcado um X. A terceira frase diz que o Sol é um planeta. O Sol é um planeta? Não, né? A gente acabou de dizer, ó, que ele é uma estrela. Se é uma estrela, é diferente de planeta. Então, a gente não vai marcar essa terceira frase. As duas frases que vamos marcar um X é na primeira e na segunda, que traz as características do Sol. Certinho? Marcou um X.
tirou uma foto para registrar e depois copiar ou responder no livro, se não deu tempo, tá bom? Que aí nem precisa dar tempo para copiar, porque só é marcar um X. Ótimo. Vamos responder a quarta questão dessa mesma página. Em sua opinião, onde está o Sol quando anoitece? Vocês já se perguntaram isso? Quando aqui está de noite, para onde é que foi o Sol? Se quem está agora é a Lua, o Sol foi para onde? Ele tem que ter ido para algum lugar, que ele não vai sumir. Então, vamos ver a resposta aqui, ó. Quando anoitece aqui, o Sol vai iluminar a outra parte da Terra. Lembra lá da historinha que eu falei para vocês no início da aula? Que a Terra, o nosso planeta, gira. Quando o Sol está iluminando aqui, que seria o nosso país, o nosso estado, nossa cidade, ele não vai estar lá do outro lado da Terra, que seria o Japão. Quem vai estar lá é a Lua. Aí eles vão trocar de posição quando anoitece. A Lua vem para cá, para o nosso lado, e lá para o outro lado, que é o Japão, seria quem iria estar presente? O Sol. Então, o Sol, quando anoitece aqui, ele vai iluminar a outra parte da Terra, certinho? Então, bora lá copiando ou tirando a foto para registrar. 30 segundinhos para vocês fazerem esse serviço. Tirou a foto, deu tempo, vamos lá. Então vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos que o Sol é o principal astro do dia. Ele tem as características de deixar o nosso dia claro, pois ele produz luz e calor. E essas duas características são importantes para ter vida no nosso planeta. Além disso, a gente viu também que o Sol é uma estrela bem próxima do nosso planeta Terra. E vimos o outro astro noturno, que é a Lua. A Lua é o principal astro noturno, ela que vai estar presente no céu durante a noite, juntamente com as estrelas. E vimos também que a Lua, ela não produz luz e também não produz calor. Ela vai ser iluminada pelo Sol, certinho? Então, foi isso que nós vimos na aula de hoje. Então, gente, espero que tenham aprendido, entendido um pouquinho sobre as diferenças do Sol e da Lua e feito a atividade. Até a próxima aula. Tchau!